A jornada para a residência médica é, sem dúvida, cheia de desafios. E o medo de não passar é algo muito real para muita gente. Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma médica que pegou a frustração da primeira reprovação e transformou isso numa jornada incrível de autoconhecimento e, no fim, de sucesso. É uma história sobre resiliência, sobre estratégia e sobre aquelas lições que, vamos combinar, só os percalços da vida conseguem ensinar. Nossa, que frase forte para começar, né? Levei um tapa na cara da vida. Essa é a admissão super honesta que dá o pontapé inicial para essa história. E é um sentimento que, infelizmente, quem está se preparando para a residência talvez conheça bem demais. Aquele momento em que o plano que parecia perfeito simplesmente não acontece. Bom, a nossa história começa justamente onde a maioria das pessoas torce para que a sua não comece, com uma reprovação logo depois do 6º ano da faculdade. Um momento que era para ser de pura expectativa e que, de repente, virou uma crise totalmente inesperada. No começo, a abordagem parecia fazer todo sentido. Sabe, estudar muito, se sentir uma pessoa preparada. Mas tinha um elemento crucial faltando: o direcionamento. Era muito esforço, mas sem uma estratégia clara. E isso, na hora do vamos ver, se provou bem ineficaz. E aí, depois da reprovação, a realidade bateu na porta. A vida como médica recém-formada, mas sem uma vaga de residência. Foi um período de muita incerteza, muito trabalho duro, bem longe do caminho que tinha sido planejado. Foi o que se pode chamar de uma verdadeira travessia no deserto, tanto profissional quanto emocional. E aqui a gente vê o contraste poderoso entre a expectativa e a realidade. A ideia de seguir em frente com a turma deu lugar à dura rotina de plantões e, pior, aquela sensação de estar ficando para trás. É um baque e tanto. Mas olha que interessante. Mesmo nessa fase tão difícil, apareceu um lado positivo. Todo aquele trabalho intenso trouxe uma independência financeira que, mais para frente, se tornaria uma vantagem enorme. Permitiu um foco total nos estudos, sem a pressão de ter que trabalhar para pagar as contas. E então, o ponto de virada. Chegou aquele momento em que a frustração se transformou em pura determinação. A mentalidade mudou de "por que isso aconteceu comigo?" para "o que eu preciso fazer para mudar essa história?" E aqui está a ilustração da mudança de chave, sair do estudo passivo e ir para o estudo ativo. A percepção de que fazer questões direcionadas, simular provas, é muito mais eficaz do que só ler e resumir. É aqui que o jogo vira. E se você que é estudante quer se preparar de verdade com essa estratégia, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Essa citação é perfeita. Ela captura exatamente aquela ideia de que só o esforço basta, sabe? Mas não é bem assim. Não se trata de quantas horas se passa com a cara nos livros, mas de quão inteligente é o uso desse tempo. E para colocar a nova estratégia em prática, foi estabelecida uma regra simples, mas muito poderosa. No mínimo 20 questões por dia, sem exceção. Essa pequena meta diária criou uma consistência, um ritmo, que foram fundamentais para construir confiança e conhecimento de verdade. Ok, com um método de estudo novo e funcionando, o próximo desafio apareceu. Escolher não só uma especialidade, mas a instituição certa. E essa é uma decisão que exige um mergulho profundo no autoconhecimento. O processo de escolha da especialidade foi uma jornada de autodescoberta mesmo. Em vez de focar só na parte acadêmica, o foco foi observar o estilo de vida dos médicos, identificar o que realmente trazia satisfação e aí sim unir as aspirações pessoais com as profissionais. Já a escolha da instituição exigiu uma investigação de detetive, indo muito além dos grandes nomes. E aqui fica a dica de ouro: conversar com quem está ou esteve lá, principalmente com quem saiu. Isso dá uma visão muito mais realista do programa. E quando tudo parecia estar finalmente nos eixos, a vida resolveu intervir. Na reta final das provas, uma crise de saúde completamente inesperada ameaçou descarrilar tudo. É um lembrete de que a vida não aperta o pause enquanto a gente estuda. Essa linha do tempo mostra a pressão absurda de ter que lidar com um problema de saúde sério bem no meio do período mais crítico de provas. Foi uma maratona de recuperação física e esforço mental extremo, acontecendo tudo ao mesmo tempo. E essa frase, nossa, ela destaca uma mentalidade muito comum entre estudantes, mas também serve de alerta. A vida acontece. E ignorar os sinais do nosso corpo pode ter consequências bem sérias, ainda mais nos piores momentos possíveis.
Então, depois dessa montanha-russa toda, o que fica? O que a gente pode aprender com essa jornada tão intensa de contratempos e, finalmente, de sucesso? Quais são as lições mais valiosas que essa experiência deixa? Bom, sobre o estudo, as lições são bem claras. Não é sobre trabalhar mais, e sim de forma mais inteligente e com mais autoconsciência. Direcionar o foco, ser consistente e entender o que funciona para si. É isso que realmente faz a diferença. Mas para além da prova, a jornada trouxe lições de vida profundas. Sobre perseverança, sobre saúde e sobre a importância de ter uma rede de apoio. O tal do fracasso inicial, aquele tapa na cara, acabou se tornando um degrau para um futuro muito mais sólido e consciente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? E se o maior obstáculo não for a prova em si, mas a estratégia que a gente escolhe para chegar até ela? Talvez a chave não esteja em superar o obstáculo, mas em repensar a forma como a gente caminha na direção dele. E essa mensagem poderosa de esperança e perseverança é a conclusão perfeita. Confia, continua, mesmo que no momento a crença não esteja lá no alto. Uma hora ou outra, o esforço correto e direcionado vai trazer o resultado. É isso. Muito obrigado pela companhia.